Fibromialgia em Foco. Estamos hoje com o nosso convidado, Dr. André Menezes. Dr. André, seja bem-vindo. Eu que agradeço aqui a oportunidade, é muito prazeroso estar aqui com vocês, falando a respeito de temas tão importantes, tão relevantes aqui para a nossa saúde, né? Espero que seja um encontro muito proveitoso e muito agradável também. Com certeza vai ser. Hoje nós vamos aprender muito, muito com você. Também temos aqui participando conosco a nossa convidada também, Josiane, que faz parte da Associação dos Fibromialgicos. Josi, boa noite, seja bem-vinda. Boa noite, eu que agradeço, viu? Doutor André, me fale um pouco sobre você. Meu nome é André Menezes, né? Eu sou médico formado aqui na UFC Barbalha, tenho 12 anos aí de formado e tenho especialidade na área de cirurgia, né? Então eu tenho especialidade de cirurgia geral e cirurgia do aparelho digestivo, né? Fiz as minhas residências médicas em Fortaleza, né? E já atuei aí na área na cirurgia em diversas áreas de atuações, né? Como urgência e emergência, pacientes oncológicos, pacientes de obesidade, né? E dentre esses pacientes a gente encontra muitas patologias que se envolvem, se entrelaçam com as que são diretamente cirúrgicas, né? E uma delas é a fibromialgia, né? Em relação à nossa rotina, né? Na parte da cirurgia geral, a gente atua tanto no ambiente hospitalar, né? Em plantões, né? Em cirurgias de urgência, né? Como também em consultório, consulta também, a gente faz essa parte também. Pronto, doutor André, o fibromialgico, ele é um pouco sofrido, né? Isso. As queixas são muito grandes em relação ao intestino, né? A gente sofre muito, né? Então, hoje nós temos algumas perguntas aqui que vai nos ajudar bastante, né? E queremos aprender muito, muito sobre fibromialgia, os problemas que nos traz em relação ao intestino. E, Josi, temos alguma pergunta? Sim. A primeira, Sinete Alves. É normal sentir dor no estômago quando chega a vontade de defecar? Sinto muita dor, minha barriga parece que vai explodir. Hoje mesmo ela está enorme, fico muito enjoada. Bom, essa queixa de dor no estômago, né, é uma queixa que precisa ser analisada com muito cuidado, né? Normal não é. Normal é não sentir dor, né, no estômago. Agora, se tem a dor, é porque tem algo ali que está provocando aquela dor, né? Resta saber aí em uma consulta ou no atendimento, né? Sim. O que é que está provocando aquela dor, né? Essa dor está ligada aqui, não é? Normalmente, na consulta, a gente começa com a anamnese, né? Então, assim, começa ouvindo as queixas do paciente, o que é que essas queixas estão... A que essas queixas estão ligadas e associadas, né? Se essa dor é relacionada a algum tipo de alimentação específico, né? Que horário ela sente mais essa dor, né? O que é que está acontecendo quando ela apresenta esse episódio de dor, né? E aí é uma queixa específica, mas tem que ser investigado melhor, né? Então, assim, para alguns pacientes, a gente precisa sentar, conversar, ver direitinho o que é que está acontecendo, né? Além da dor, ela disse que tinha queixa de constipação também? Isso. Então, a constipação também é um sintoma, né, que aparece muito comumente, assim, na população geral, né? E muitos deixam para lá, assim, não, é só uma constipação e vai deixando, né, até virar um problemão. Então, assim, é preciso sim a gente sentar, analisar melhor, assim, na consulta, com
Com o exame clínico também a gente tem algumas ideias, né? E depois, talvez, pedir aí alguns exames para avaliar melhor a questão do estômago, né? O importante é a gente frisar aqui que paciente com dor de estômago, né? É necessário que a gente observe alguns sinais de alarme, né? Que aí sim é preciso que ele procure o médico mais rápido, né? O paciente que tem dor de estômago e está perdendo peso rapidamente, por exemplo, né? Isso aí é um sinal de alarme que avisa para a gente que está acontecendo alguma coisa grave no organismo, né? O paciente está com dor de estômago que tem dificuldade de engolir o alimento. Ele engole o alimento e entala, digamos, né? E dói na hora de engolir o alimento, né? Quando ele está deglutindo ali, ele entala, dói. Então, isso é outro sinal de alarme que precisa procurar um médico para que possa ser investigado com uma urgência maior, né? E outros sinais que importam, assim, para dizer que tem uma gravidade, assim, tem uma urgência maior no diagnóstico, né? É se ele apresenta vômitos com a alimentação, né? E a dor, né? E se tem episódios de sangramentos recorrentes, tanto no vômito como nas fezes, né? Então, são sinais que a gente precisa parar e precisa analisar, buscar o que é que está acontecendo, porque tem alguma coisa de muito errado ali. O fibromialgico, ele sente muito inchaço abdominal, muito mal-estar, e eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Assim, o fibromialgico, ele, na realidade, ele tem um quadro sindrômico, né? Então, assim, ele já tem, por si só, um quadro de maior sensibilidade à dor, não é? Então, assim, níveis de dor podem incomodar mais o fibromialgico, né? Sim. E isso faz com que algumas queixas também que normalmente não incomodam tanto venham a incomodar, não é? Esse inchaço abdominal, ele pode ser também por vários motivos. A gente precisa ver direitinho o que é que está acontecendo, né? Para definir o motivo do inchaço, né? O inchaço é aquela distensão, é aquele estufamento quando você come, quando você se alimenta, né? Ou o inchaço é uma sensação de que a barriga está grande, não é? Então, assim, primeiro, o que é o inchaço, né? É aquele estufamento depois que você come, né? É aquele inchaço que incha, passa uns dias, a roupa não cabe. Sim. Não é depois da alimentação, não. O fibromialgico, ele passa por isso. Tem dia que a roupa serve, tem dia que não dá para botar aquela roupa, tá entendendo? Aquele inchaço abdominal, um desconforto, sabe? E você se sente toda inchada. Sim. Aí é outro tipo de queixa, né? Que, assim, também tá relacionado a algumas patologias que podem estar relacionadas com a fibromialgia, né? A gente sabe que tem algumas patologias que estão entrelaçadas, né? Interligadas com a fibromialgia, né? Doenças psicossomáticas, síndrome do intestino irritável, né? Sim. Então, são condições que podem estar ali juntas, né? E algum gatilho que provocou alguma descompensação dessa condição, né? Pode provocar esse inchaço, por exemplo, né? Então assim, o fibromialgico é um paciente que às vezes é difícil você, né, manejar por conta disso, porque são muitas queixas e assim, e não tem um fator etiológico muito bem definido, né? Então, assim, é uma doença que você não sabe de onde vem, né? Sim. Então, assim, é uma doença que não tem uma etiologia bem definida e a gente, para combater ela, né, precisa de muito traquejo, assim, para entender o que é que está acontecendo. Então, assim, pode ser por conta de retenção de líquido, não é? Então, uma insuficiência venosa, talvez, entendeu? Então, tem vários motivos que podem estar acontecendo nessa situação, né? Inclusive, é uma preocupação por fibromialgico, porque a gente às vezes retribui tudo à fibromialgia, né?
E aí a gente fica aquela dúvida, será se é da fibromialgia? Será se devo procurar outro médico? Será se precisa ser examinada, sabe? O fibromialgia, ele vive uma luta constante, né? Porque a fibromialgia, ela atinge tudo, eu gosto de falar da sola do pé ao fio de cabelo, né? Nós sentimos dores, nós temos nossos problemas psicológicos, né? Que mexe com tudo, a questão do sono, né? Dormimos e acordamos como se tivesse passado eu digo muito, é como se você estivesse na linha do trem, viesse passar, você ficasse igual aquele desenho do Pernalonga, o fibromialgia, ele acorda daquele jeito, né? Então, assim, essa preocupação fibromialgia tem, sabe? Será se eu devo procurar outro médico? Será se tudo é fibromialgia, né? E é tanto quando a gente vai no médico que ele fala assim, olha, a notícia boa que eu tenho pra você é que a fibromialgia não mata. Mas, doutor, quando ela vier matar, você não sabe nem de que morreu, né? Porque você já sofreu tanto que você não sabe o motivo, né? Exato. Josi, tem mais alguma pergunta? Sim. Tem agora de Branca. Doutor, gostaria de saber se fibromialgia causa trombose hemorroidária. Hemorroidária. Hemorroidária, isso. Sim. Obrigado aí pela pergunta, Branca. Assim, a fibromialgia não é a causa da trombose hemorroidária, não é a causa da doença hemorroidária, tá certo? A doença hemorroidária, ela tá ligada a outras, associada a outras coisas, né? Mas assim, é como eu falei, nada impede que a pessoa tenha as duas condições, né? Tem a doença hemorroidária e tem a fibromialgia. E, mais uma vez, o fibromialgia ele tem uma sensibilidade maior à dor. Então, a doença hemorroidária causa dor, causa desconforto. Então, é gatilho para a fibromialgia, não é? A doença hemorroidária, ela é causada, basicamente, pela uma dilatação das veias que ficam ali no reto, né? E aí provoca a dor, provoca o sangramento, né? E existe o tratamento clínico e existe o tratamento cirúrgico para esse tipo de doença, né? Normalmente você consegue conduzir clinicamente esses pacientes. Hoje tem vários tipos de tratamento até você indicar uma cirurgia para hemorroides, né? Então, ligadura de trombose, ligadura de hemorroide, né? Você vai lá com um clipezinho, liga aquela veinha, escleroterapia, tem também medicações, né? Então, tem infinidade de coisas que você pode fazer até antes de chegar ao estágio que precisa da cirurgia, né? E a trombose hemorroidária é uma complicação da hemorroida, né? Quando há uma crise hemorroidária, né? E ali, naquele vasinho, ocorre uma trombose, ocasionando muita dor, certo? Aí é uma urgência, normalmente a gente tenta tratar com medicação, quando não consegue, aí a gente opera de urgência, mas não é uma cirurgia, assim, muito legal, assim, entendeu? Porque é uma urgência, enfim, mas é por aí. E o melhor especialista para tratar da doença hemorroidária é o coloproctologista, né? Então, o coloproctologista é uma área diferente, que ele vai tratar doenças orificiais, enfim, mas assim, como a minha área conversa muito com doenças do aparelho digestivo, né? Eu sou cirurgião do aparelho digestivo, então a gente acaba também, às vezes, lidando com algumas situações e tendo pacientes em comuns, e aí a gente vê alguns casos e às vezes até trata também, assim. Não como um coloproctologista, mas tem um paciente lá que aparece e a gente orienta, né? Com certeza. Fabiana, perdão, Josi, tem mais alguma pergunta? Tenho. Essa pergunta é de Valdísio. São, na verdade, 3 perguntas em uma. Quem tem doença de Crohn tem mais possibilidade de ter câncer de intestino? E quais as causas que levam a paciente ter que usar colostomia, é isso? Isso. E fazer cirurgia de intestino e ficar colostomizado. Bom, boa pergunta. Obrigado aí pela pergunta. Esqueci o nome da... É Valdísio. Valdísio. Isso.
Então, a primeira pergunta foi sobre doença de Crohn, não é? Isso. A doença de Crohn é uma doença inflamatória intestinal, certo? Então, é uma doença autoimune que o organismo fica sem reconhecer algumas células do corpo e acaba provocando aquelas lesões ali no intestino, né? E ela pode acarretar, acometer qualquer parte do intestino da pessoa, do trato digestivo, né? E a doença de Crohn, ela não só acarreta uma maior possibilidade de desenvolver câncer, como também algumas outras doenças autoimunes, né? Então, tem algumas colangite esclerosante primária, que é um problema que dá na via biliar e no fígado, é uma possibilidade também de estar associada com essa doença, né? Então, tem outras doenças, sim, que estão associadas, né? A gente não sabe muito bem o porquê, mas estão. E aí, é uma doença que a gente tem que estar atento, né? Atento a essa possibilidade de complicação que é a neoplasia. Então, fazer exames em uma periodicidade menor, né? Então, não deixar para lá algumas coisas, né? Se cuidar mais, fazer o tratamento certinho, né? Para quem tem a doença. Tudo isso é importante, certo? E a segunda pergunta foi sobre colostomia, né? Isso. Bem, a colostomia, para quem não sabe, né? É aquela bolsinha que é usada, né, para desviar o trânsito do intestino, né? Então, o paciente tem um problema no intestino, né? E usa a bolsinha para desviar o trânsito e ficar fazendo o cocô pela bolsinha, né? Ficou conhecido agora ultimamente porque o presidente, né, Bolsonaro, teve que usar a colostomia por um tempo, né? Então todo mundo fala, aquela bolsinha do Bolsonaro, a bolsinha do Bolsonaro. Então, e a colostomia pode ser uma condição transitória para algumas pessoas, né? E pode ser uma condição definitiva, tá certo? Aí depende de cada caso. Quando é necessário fazer uma colostomia dessa? Depende, às vezes a gente faz porque em uma urgência, digamos. O paciente sofreu um trauma abdominal, um tiro na barriga, chegou com uma lesão grande no intestino, você evita de dar alguns pontos ali porque tem uma contaminação grande na barriga. Uhum. Então, para não dar ponto e o ponto abrir, inflamar de novo, infeccionar de novo, você desvia o trânsito, faz a colostomia, espera aquele paciente melhorar daquela condição que provocou tudo isso. Quando ele estiver ok, você reconstrói o trânsito, você desfaz a colostomia. O paciente tem um câncer no intestino, você vai operar e aquele câncer está um pouquinho mais avançado e você fica um pouco incomodado de fazer a anastomose, a costura, a emenda do intestino naquele momento, né? Ou porque está muito estendido, ou porque o paciente não está tão bem. Então, você faz a colostomia e, em um segundo momento, você reconstrói o trânsito, né? E existem casos também que a colostomia é uma forma definitiva, né? Então, assim, é uma minoria, mas existe, certo? Não sei se eu respondi a pergunta, né? Acho que respondeu toda. Respondi, então tá bom. Espero que tenha respondido aí, tenha dado para entender. Com certeza. Beijo para você, Valdísio. Josi, tem mais alguma pergunta? Sim. Aqui é de Auridete. Eu tenho o intestino preso, já tomei várias medicações que o reumatologista passou. Passo de 8 dias sem ir ao banheiro, com dores fortes e suor. Quando faço cocô, tudo normaliza. Só que o cocô é como se fosse diarreia, né? Como fibras, muitas frutas, mas não tenho melhoras. Gostaria de saber se tem algum exame que detectasse o que poderia ser. Difícil, né? Assim, constipação é uma coisa que a gente precisa realmente. Às vezes não é em uma consulta que você vai conseguir diagnosticar a causa ali da constipação, né? Constipação ela pode ser mecânica, né? Pode ter alguma coisa impedindo que as fezes atravessem o intestino, né? Passem pelo intestino, ou pode ser funcional. O intestino ele pode funcionar de uma forma mais lenta, né? E fazer com que a pessoa
tenha um intestino mais lento, né? Então, assim, tem são dois grupos de causas diferentes, né? E daí, a partir disso, normalmente é funcional, né? Tem várias causas que podem provocar, né? Síndrome de intestino irritável é uma, né? Que funciona também com muita constipação. Às vezes tem doenças como doenças de Chagas, que também tem constipação, o paciente é um megacolon, tem constipação, né? Às vezes tem pacientes com própria diminuição, não é uma doença, mas ele tem por si só um intestino mais preguiçoso. Então, ele é constipado, mas para ele tudo bem, entendeu? Ele tá vivendo ali constipado, mas não tem doença, não tem nada. É só um hábito normal ali para ele, entendeu? E aí a gente precisa, muitas vezes, sentar, analisar direitinho o que é que está acontecendo. Às vezes, muitas vezes, precisa pedir alguns exames laboratoriais, exames mais específicos para ver o que é que está acontecendo individualmente ali, em cada caso, né? Só lembrando que todas as perguntas são de fibromialgia, viu? Fica mais sério ainda o problema. Tem mais alguma, Josi? Tem, sim. Tem Juvenilda. Ela tem 25 anos, que é portadora de fibromialgia. Sempre teve problemas de intestino. É normal sentir azia, inchaço na barriga e ficar sem ir ao banheiro por longo período? Certo. E não poder comer massa? E o que devo fazer quando tiver com esses sintomas? Juvanildo, né? Muito obrigado pela pergunta. Normal não é, né? Normal não é. Aí tem duas coisas que a gente precisa ter mais atenção, né? Que é a azia, né? A azia e a constipação, né? Que ela também fala em passar muito tempo em ir ao banheiro, né? A constipação a gente acabou de comentar aqui sobre ela, né? E a azia, ela tá muito ligada à doença do refluxo gastroesofágico, né? Que é uma doença muito prevalente, né, no nosso meio, né? Então, assim... No fibromialgico quase normal. No fibromialgico também. Também. Mas, assim, é uma coisa muito prevalente, tá certo? E, às vezes, a pessoa acha que é normal. Não, eu tenho azia e não posso comer tal coisa e é porque eu tenho, né? Mas, assim, na realidade, ele tem um refluxo gastroesofágico. Ele pode não saber, mas ele tem, né? E aí, essa questão... é uma questão também que deve ser, sim, acompanhada por um médico, de preferência um especialista, um gastro, ou um cirurgião do aparelho digestivo, porque tem que investigar o que é que está acontecendo. Se é uma doença do refluxo, o que é que está provocando esse refluxo, né? Se tem alguma causa funcional, que é só, como eu falei, só porque a função do esôfago está um pouquinho... alterado, ou se tem alguma causa realmente orgânica, né, ali provocando aquilo. O refluxo, ele acontece porque como a gente chama, a transição do esôfago pro estômago, né, a porta, digamos, pro estômago, não consegue se fechar completamente. Então, ele fica dando alguns bocejos lentos, né? E aí, o conteúdo que tem dentro do estômago sobe para o esôfago e provoca aquele sintoma de azia. Normalmente também provoca aquele sintoma que é uma regurgitação, né? Que volta aqui na garganta, como se fosse aquela gofada azeda, né? E isso aí, ele, ao longo do tempo, né? Ele predispõe a algumas complicações, como câncer de esôfago, certo? Como estenose no esôfago. E tem tratamento e tem controle disso, né? Então, assim, é importante que ela procure um especialista para ver se realmente o que está acontecendo é uma coisa que precisa de um cuidado maior, né? Pergunta de fibromialgico também. E quando aquela azia vem mais na parte da garganta? A azia, ela tem dois tipos. Tem aquela azia que fica no estômago, só queima aqui embaixo, né? Sim. E tem a azia que sobe, né? Sim. Tem a azia que sobe aqui pelo peito e vai até a garganta, que a gente chama de pirose, é o termo técnico para isso. Então, quando ela sobe até a garganta, é um indício de que existe realmente
um refluxo gastroesofágico, entendeu? Então, assim, ela e a regurgitação são sintomas clássicos de doença do refluxo gastroesofágico. Então, precisa sim um controle e um tratamento para que no futuro não venha a ter essas complicações que o refluxo provoca, tá certo? Doutora André, e a questão da alimentação em relação ao refluxo? Né? Questão de tomar junto com a comida o suco, tem alguma educação alimentar que a gente possa seguir, que a gente possa fazer para melhorar? Com certeza, com certeza. Não dá para falar em tratamento do refluxo, da doença do refluxo, sem passar por medidas comportamentais. É imprescindível que a gente converse com o paciente sobre quais são as medidas que devem ser tomadas para que esses sintomas melhorem, certo? E uma das medidas é a forma de alimentação, né? Então, a primeira que eu sempre falo é fracionar a nossa alimentação. Nós, assim, no corre da vida, como é que a gente funciona, né? A gente toma o café quando acorda, depois vai lembrar de comer quando dá fome na hora do almoço, e depois do almoço só lembra de comer quando dá fome no jantar, né? E isso aí é terrível para quem tem refluxo. Por quê? Porque você está com muita fome, para matar a fome você come mais, não é? Verdade. E aí o volume de comida que chega ao estômago é maior, o que predispõe a mais episódio de refluxo, porque o estômago fica mais cheio, é mais fácil do alimento voltar por aquela portinha que eu falei. Aí, fracionar a alimentação. Comer um lanche entre o café da manhã e o almoço, entre o almoço e o jantar, por exemplo. Isso faz com que vocês não cheguem com tanta fome na hora do almoço e não comam tanto na hora do almoço. Reduzir a quantidade de comida em cada refeição. É para isso que a gente fraciona a alimentação. Outra coisa é evitar de comer com líquido, que é outro hábito comum que muita gente tem, né? Então, com suco, com refrigerante, com água, com o que for. Por quê? Porque também aumenta o volume no estômago de comida que está chegando ali, e isso ali é ruim, provocando a pior dos sintomas, né? Outra coisa que eu recomendo demais, não comer e deitar, né? Tanto depois do almoço como depois do jantar, principalmente. Às vezes a gente chega cansado, né? Aí, não, eu vou fazer ali alguma coisa para comer, aí faz uma coisa mais rápida, faz logo um miojo lá da vida, bota tudo que encontra lá dentro do miojo, aí já é péssimo, né? Aí você toma lá o copão de refrigerante ou de suco ou o que for, junta tudo ali na barriga, tá com sono, deita e dorme. Meu irmão, no outro dia você acorda parecendo um dragão, né? Então, para quem tem refluxo, não é recomendável comer e deitar, assim como tentar elevar o decúbito da cama na hora de deitar, é importante também, porque ajuda com que não volte tanto o refluxo. Dormir do lado esquerdo, virado para o lado esquerdo também é outra coisa que a gente recomenda. E, além disso, medidas como atividade física, né, que ajuda muito, não engordar, porque aumenta a pressão da barriga e aumenta o refluxo. Então, são várias coisas que a gente precisa mudar, assim, na vida da pessoa que tem refluxo para que ela melhore. Isso tudo, eu não falei nem em medicação ainda, né? Então, pode falar, para fica à você vontade. para você ver como é importante a consulta, né? Porque na consulta você consegue pegar muita coisa, né, do paciente, ver o que é que está acontecendo, né? E mostrar a importância de mudar aquilo para melhorar a qualidade de vida, né? E aí depois vem as medicações, né? Que são os inibidores bomba de próton, né? Que a gente conhece como por exemplo, o mais famoso é o omeprazol, e tem várias medicações da classe que ajudam aí no tratamento. Por fim, tem a cirurgia anti-refluxo. Mas ela não é indicada inicialmente, tá certo? É só se houver, por exemplo, uma falha no tratamento terapêutico, ou então se a gente vê que tem alguma coisa associada com esse refluxo, como uma hérnia de hiato, que é uma coisa que também colabora com os sintomas de refluxo. Então, existe cirurgia para refluxo, mas tem que ser muito bem individualizada ali e visto direitinho para ver se aquela cirurgia vai levar benefício para o paciente, certo?
É muito importante que, mais uma vez, reforça a importância do exercício físico no fibromialgico, né? O Com certeza. fibromialgico, ele vive uma luta constante, até estava comentando com Josi, nesse intervalo, a importância, né, de você estar no exercício físico e a nossa ansiedade, o nosso desejo de sair da medicação, né? Uhum. A gente tem um sonho, né, de sair da medicação, né? Porque o fibromialgico, ele vive praticamente ali, refém da medicação, Uhum. né? Ele precisa tomar medicação, alguns de psiquiatra, ele precisa de tomar do reumatologista, prescrito, né? Ele precisa de tanta coisa, né? Que uma coisa vai atrair, parece que assim, a fibromialgia, ela vai atraindo outros problemas e daqui a pouco você não entende mais nem o que você está sentindo, né? Então eu estava comentando com ela a importância do exercício físico, né? A hidroginástica, uma piscina aquecida, é muito bom, vai lhe fortalecer e nós temos essa esperança de sair da medicação. Sim. A atividade física é importantíssima para a gente, e a gente não... Tem muita gente que não reconhece isso, né? Então, assim, é uma excelente forma de evitar com que a gente tenha doenças, por exemplo, doenças cardiovasculares, hipertensão, né? Então, diabetes, né? Então, ela é meio que profilático para isso, né? Além de melhorar para quem tem essas doenças, né? Sim. Então, ela melhora, né? Ela consegue lhe medicar, porque, assim, a atividade física, ela joga no nosso organismo vários hormônios ali, hormônios que lhe dão prazer. Então, não, eu nunca senti prazer em fazer atividade física, mas é porque você você não faz, então você não sente prazer. É verdade. Então, assim, quando você tem um hábito regular de fazer uma atividade física, no dia que você não faz, você fica sentindo aquela falta, como se tivesse faltando alguma coisa, Sim, não é? E você procurando ali sem encontrar. Mas existe isso para quem tem a atividade física regular. O ruim é começar. é verdade. Começar realmente é muito ruim e entrar naquela rotina, às vezes, você, puxa vida, que saco de fazer uma caminhada, fazer de ir pra rua correr, uma hora dessa, tem gente que acorda cedo, tem gente que não tem tempo. A gente arruma tempo pra tudo, menos pra Verdade. cuidar da gente, né? É assim, pra verdade. cuidar da saúde da gente, né? Verdade. Então isso aí é uma coisa que a gente precisa e deve, né, se preocupar. Então, a atividade física é uma coisa inegociável, tem que ter no dia a dia da gente, principalmente com a rotina que a gente vive hoje, uma rotina de sedentarismo, né? Uma alimentação péssima Verdade. que a gente tem, então tem que ter. Depois que você cria o hábito de fazer exercício físico, no dia que você não vai, você fica com a consciência pesada, né? É como se faltasse algo no seu organismo, é como a alimentação, faltou alguma coisa. Exatamente, é porque é a droga que eu falo que ele joga no nosso organismo, né? As endorfinas ali que não entra naquela hora que tá habituado e a gente fica, né, com a consciência pesada, daquele negócio, né? Puxa vida, eu devia ter ido, né? É isso. E principalmente a gente tá na hidroginástica e tem uma turma muito boa. Eu tô numa turma que só tem pessoas de 86, sabe? Eu sou a mais nova da turma, sabe? Mas é um pessoal tão animado, sabe? Uma turma tão legal que a gente fica olhando toda hora pro relógio para ver se dá hora de ir para hidroginástica, porque é muito bom. Além do exercício, né? Você tem uma turma ali que tem conversa boa, conversa agradável e você volta outra pessoa, né? Então eu tava falando para Josi, o exercício da hidroginástica é muito gostoso, porque você faz com a turma ali, de vez em quando sai uma conversa diferente, todo mundo começa a dar risada e isso é muito prazeroso pra gente. É verdade. Além de tudo, tem a socialização, né? Sim. Então quando você tem uma turma que lhe ajuda e lhe empolga, né? Acho que a gente vai mais pela socialização. Você tem a turma que lhe empolga ali, lhe leva, né? Aí você, não, tem que ir também, né? Só eu vou faltar, né? Aí acaba indo, isso é bom. Eu descobri que eu tô na turma da melhor idade. Porque é uma turma que eu me apaixonei, sabe? Me identifiquei com todas, sabe? São senhoras, assim, uma autoestima. Ai, meu Deus, ela me coloca no bolso. André, estou à disposição, sabe? Uma de 86 anos, acabei de fazer pilates no Grangeiro.
pega o carro e vem para hidroginástica em Várzea Alegre. Aí é disposição, né? Eu fico olhando assim, eu queria ser a senhora. Sabe, pensa uma inveja boa, sabe? E assim você vai lhe motivando, sabe? Você vai olhando para você disposto, assim, ela tem essa disposição, eu preciso ter, mesmo com minhas limitações, porque a fibromialgia, ela te dá um cansaço, né? E você, quando pensa nessa turma, você tem força, sabe? De partir para lá, e lá você tem aquele momento, assim, tão gostoso, sabe? A turma maravilhosa, que é muito bom, é muito prazeroso, e sabe? sem falar que tem as atividades que a gente, né, fibromialgia, esquece das palavras. Esquece, é normal. Somos assim. Eu esqueci, depois eu vou lembrar. Se identifica, né? Pronto, eu também fazia hidroginástica, eu me identificava mais com hidroginástica. Levantar peso já é... No começo é doloroso. Eu tô conseguindo. Mas é importante que você faça algo que lhe dê prazer, lhe dê satisfação também, né? Não é adianta você também fazer uma coisa que você não gosta, né? Então você vai se adequando àquilo que é legal, não é? A musculação é interessante, sim, porque você tem uma atividade aeróbica e também tem uma atividade de musculação importante, porque ela lhe ajuda a manter a sua musculatura ok, né? Então, assim, com a idade você vai perdendo massa muscular, né? E a musculação, ela consegue segurar um pouquinho essa perda aí, né? Então, assim, é importante nesse quesito, tá certo? Mas tem que estar associado ali com um grau de ok também, né? Pra gente, não é? De bem-estar, né? De bem-estar, né? Mas existem várias... Não só a musculação, não só ir para academia, existem outros tipos de atividade assim para evitar a perda muscular, né? Não é só levantar o peso em si, tem outras coisas que pode ser feita. E dá tudo certo, é só se apaixonar, só se identificar. Exatamente. Certo. É porque a questão da fibromialgia e com a atividade física, tem uma coisa importante que você falou aí, que é a fadiga, né? Muito. Quem tem fibromialgia, ele tem esse traço muito marcante, né? Que é a indisposição, a fadiga, o cansaço, né? Você já começa ali o dia como se fosse com a bateria, né? Já descarregada, né? Então, vermelho. Exato. Aí, quando você pensa em fazer uma atividade física, você, puxa vida, eu já tô assim, imagine quando eu for correr, né? E aí é uma coisa que atrapalha muitas vezes, né? Muito. E você ter um grupo, assim, que lhe ajuda, lhe incentiva, isso é importante, muito, né? Porque um vai ajudando o outro e vai dando força ao outro, né? E isso aí vai dando força, vai levando. É verdade. Muito importante. Hoje eu acordei 4h30, levantei, fiquei ali, mas não tive coragem de ir para academia. Por quê? Amanheci com bateria zerada, né? Então, hoje eu não fui, mas é importante, porque você já acorda naquele pique. Poxa, eu preciso. Quando você volta pronta para enfrentar o dia. Sabe? Você até esquece que tem fibromialgia, sabe? Aí depois, no final do dia, a bateria vai descarregar de novo e você lembra que tem. Mas é muito importante mesmo. Josi, tem mais alguma pergunta? Encerrou as perguntas? Doutora André, tem alguma coisa que você queira acrescentar, assim, falando mais sobre fibromialgia, problema do intestino? Fique à vontade. Não, assim, é um paciente que às vezes é desafiador para você, né? Quando chega para você no consultório, né? Porque às vezes ele vem com uma queixa, né? E às vezes você consegue identificar um fator que está provocando a dor, né? Mas ele pensa que se fizer uma cirurgia, se fizer algum procedimento, vai melhorar a dor, né? E você tem que explicar muito bem, né? Porque imagina só, você tem um fibromialgia que tem um problema na vesícula. Então, ele sente dor na vesícula, né? E sente a dor da fibromialgia. Sim. E ele pensa que se operar a vesícula, vai melhorar de todas as dores, né? Sim. Você tem que conversar com o paciente e explicar muito bem o que é que está acontecendo, né? Explicar que a vesícula provoca essa dor, a fibromialgia é outro tipo de dor, né? É uma condição crônica, não é uma condição que vai melhorar com um procedimento, com cirurgia, né? Mas que essa vesícula pode estar provocando gatilhos, né? Então, é importante que trate a vesícula, né? E aí você vai conversando e vai lidando com a situação, né?
Assim como também quando em pacientes em pós-operatórios, né, que você precisa ter uma analgesia mais adequada, né, para pacientes. Então, são pacientes que às vezes eles desafiam nesses quesitos, né? Então, Isso é muito importante na anestesia. Realmente, eu fiz uma cirurgia e eu senti muitas dores depois. E eu tomava medicação, mas já tinha que tomar outra medicação em cima, porque a dor era pesada. Sim. Isso aí é uma preocupação, porque a dor no pós-operatório é motivo para várias complicações, né? Então, a dor no pós-operatório não é nada agradável nem para o paciente, nem para o cirurgião, porque o cirurgião quer evitar aquilo ali, né? Então, para pacientes que têm síndromes dolorosas, assim, né, como a fibromialgia, né, é uma coisa que a gente tem que tomar muito cuidado, né? Então, cirurgias minimamente invasivas, como cirurgias laparoscópicas, ajudam no pós-operatório porque dão menos dor, né? Já é um ponto positivo, né? Analgesia multimodal que o anestesista faz durante a anestesia, né? É outra coisa que ajuda também. Então, assim, você tem uma conversa na equipe ali entre o cirurgião e o anestesista sobre aquele paciente, o que é que pode ser feito melhor de analgesia para a cirurgia, para o pós-operatório, é importante também, não é? Porque, como eu falei, a dor no pós-operatório, ela impede muitas vezes que o paciente ande, entendeu? Então, você opera para o paciente não andar e começa uma complicação atrás da outra, né? A dor no fibromialgico, ela mesmo, não sei se tem a ver com pós-cirúrgico, porque eu fiz uma cirurgia recente e eu senti muita dor, né? Uhum. E eu não sei se o fibromialgico, ele tem essa tendência pós-cirúrgica, porque o fibromialgico, toda dor para ele, a gente já recebe com a carga, sabe? É um exagero pra gente, porque não sei se você tá tão cansado de sentir dor, sabe? Que tudo eu acredito que seja mais. Eu lembro quando eu não tinha fibromialgia, não era essa intensidade de uma dor, sabe? É uma dor que te tira do sério. Você chega um momento, outro dia eu passei mal e fui para o hospital, você tem uns momentos que você perde o controle da dor, sabe, André? A sua mente, isso eu digo porque aconteceu com vários fibromialgicos, chega um momento que é como se a sua mente não entendesse mais a dor, sabe? Você não sabe como tá pensando, você não sabe como tá raciocinando, é muito complicado para a gente. Com certeza. E você associa tudo isso a um processo de recuperação cirúrgica, por exemplo, né? Então, é uma coisa que pode atrapalhar muito esse processo de recuperação, né? Então, assim, é uma preocupação sim, é um plano que a gente tem que traçar antes da cirurgia, né? Para que minimize muito essas situações, né? Essas condições aí que podem atrapalhar a vida do paciente e, consequentemente, levar a complicações indesejadas, né? Para quem tá ali. Com certeza, porque é muito sofrido. Certeza. Então, não é, como eu falei, é um paciente que lhe desafia às vezes, né? Porque tanto o diagnóstico às vezes é difícil, né? Como assim, o próprio tratamento da doença também não é um tratamento fácil, né? Não. Então, lidar com a doença também às vezes é difícil também, né? Para o paciente, para quem convive também. Muito difícil. Então, é uma doença também que traz desafios e a questão de conversar sobre isso, né, de explicar, de tentar entender, não é importante para que todo mundo consiga ter ciência do que acontece na vida de pacientes que têm fibromialgia, né? Então, assim, muita gente pensa que aquele paciente, aquela pessoa tem preguiça, né? A fibromialgia tem preguiça, não é preguiça aí, é da doença mesmo, né? O paciente tem fadiga crônica, tem disposição, o cara já, né, pela própria doença, né? Então, assim, são coisas que você vai entendendo com o tempo, né? E a informação é importante, chegar até a quem tem isso e convive, né? Quando eu fui diagnosticada com fibromialgia, eu fui aconselhada por algumas pessoas, alguns parentes, pessoas próximas, a não falar, né? Não falar para ninguém porque tem um preconceito, e tudo mais é uma coisa que não tem como você calar diante da dor. O que eu entendi foi que, assim como eu, tinha várias pessoas passando pelo mesmo problema, sem saber onde buscar ajuda. Porque era realmente essas pessoas que conviviam com você que não entendem,
sabe? Que pensa que é um problema que você tem como calar, tem como você esconder, e não tem. É uma realidade que te leva assim, sabe? A um ponto que você precisa de ajuda, né? E a ajuda, principalmente, André, quando você tem em casa, sabe? Sim. Que às vezes a pessoa diz assim, não, é legal mudar de lugar. Poxa, não é o lugar. Você vai sentir dor em qualquer lugar, tá entendendo? Não, deixar de trabalhar. Não, você tem, pelo contrário, você tem que se esforçar para fazer a sua lutinha ali de casa, porque se você ficar... É claro que tem aqueles dias que você fica de cama, mas se você for ficar de cama todos os dias, você deixa de viver. Então, o fibromialgia, ele luta pela vida todos os dias. É uma luta constante, sabe? Eu preciso viver, mas eu preciso viver com qualidade de vida. Então, o fibromialgia, ele busca isso, sabe? A minha alegria, a fibromialgia não vai tirar, sabe? O meu sorriso, a dor não vai tirar. Então, eu vou lutar todos os dias para me ter meu ambiente ali organizado diante das minhas limitações, mas eu vou partir para a luta, eu vou lutar, eu vou vencer, sabe? Nessa medida de viver, tá entendendo? O fibromialgia, na verdade, ele luta para viver. Eu quero viver, mas eu quero viver uma vida que vale a pena. Então, eu vou lutar para que todos os dias eu não esteja... É claro que o choro vem. Tem dia que o fibromialgia, ele chora por nada. Um choro que você diz, poxa, eu não chorei no dia que perdi alguém tão importante dessa forma. Mas o fibromialgia, ele luta todos os dias para ter uma vida melhor, de qualidade. Então, assim, a dor não vai apagar o que eu sou, a dor não vai tirar a minha alegria, a dor não vai tirar a minha paz. Então, eu vou lutar, eu vou correr todos os dias atrás disso. Então, quando você tem alguém na família que te entenda, que compreenda, que veja que fibromialgia não é preguiça, que veja que fibromialgia não é falta de vontade, que fibromialgia não é desejo de estar com algum parente, porque tem dia que você não consegue, né? Então, isso é muito importante, conscientizar as pessoas que vivem ali com você, para ter entendimento, porque são as pessoas menos interessadas, por incrível que pareça, a compreender o que você tem. É como se ignorasse o seu problema, tá entendendo? E tem momento que você tem que apelar, tem que você mostrar, poxa, eu sinto isso, isso e isso, sabe? E eu acho certo, porque se você for calar, não se abrir com a sua família, com seu parente, vai ficar pior. O fibromialgia vai ter sequelas maior. Pelo menos é o que eu sinto quando eu calo, né? E eu queria que você faça um pouquinho para os familiares. Sim, não, como a gente já vem puxando aqui essa conversa, né? É uma condição que é difícil para todo mundo, né? Para o paciente que tem e para quem convive também, porque ele acaba convivendo também com essas dores do paciente, né? Então, assim, é um desafio diário, né? Para quem convive, né? Não julgar, né? Não julgar, assim, porque a pessoa que está sofrendo aquilo, né? Ela tá passando por aquilo, não é porque ela quer, né? Sim. Não é porque ela quer. Se ela tivesse a opção de escolher, né? Ninguém tem nem dúvida, né? Que ela iria escolher a opção de não estar passando por isso, né? Sim. Então, não é uma condição de escolha, assim, para o paciente. Então, é importante que quem está convivendo com essa pessoa tenha essa consciência, tenha esse discernimento, né? De saber que é uma condição clínica, é por conta de uma doença que ela apresenta esses sintomas, né? Não é porque ela quer, não é porque ela não quer fazer isso, não é porque ela não quer sair de casa por conta daquela situação. Não, é porque às vezes realmente a paciente, os sintomas estão mais descompensados do que outro dia, né? Então, sim. Então acontece sim de muito esse atrito, né? Entre paciente e familiares, amigos ali que estão perto, né? Então, é difícil. Não é nada fácil, assim. Não. Quem convive, né, que sabe, né? Sabe. Eu acho que só um fibromialgia que entende outro. Né? É verdade. Só ele se conversando, ele vai verdade. entender, né? É verdade. Porque, assim, de vez em quando a fibromialgia, ela dá uma tréguazinha, sabe? Ela dá um alívio.
por 8 dias, 15 dias. Eu tô com mais de ano que eu anseio por esse momento. Já falei para a Júnior que quando eu tiver, ninguém me segura. Eu vou sair, vou andar, vou... Porque há momentos, André, que você anseia tanto por esse momento que... são momentos que você se sente tão bem que você diz, pronto, nunca mais vou sentir nada, sabe? Você se sente uma pessoa, né, Josi? Uma pessoa assim, pronto, você esquece, nunca mais eu vou passar por isso. De repente, tudo de novo, sabe? E tá com mais de ano que eu espero por um momento assim, sabe? Por essa... Sossegou, acalmou, vamos viver aqui, achar que ficou bem, tá entendendo? Mas vai ter. Assim, é o desafio para quem tem doença crônica, é conviver diariamente com ela, né? Então, não é fácil, né? Não é fácil para quem tem, por exemplo, doença como fibromialgia, doença crônica. A aceitação já aceitação é difícil, conviver é difícil, né? E assim, é uma luta diária mesmo, é no dia a dia mesmo que a pessoa vai vencendo ali e vai seguindo em frente. Mas manter a fé, manter o foco, né? Então, assim, é importante. Se você tem fé também, ele ajuda muito nessas situações, né? É uma coisa que você vê que para pessoas que têm e acreditam em Deus, tem sua fé ali, é um ponto de apoio que lhe ajuda demais no tratamento de algumas doenças, né? E é algo desafiador, realmente. É desafiador e a gente vive todo dia, mas eu sempre falo, André, que a coisa mais importante por fibromialgia, antes de tudo, é aceitar. A gente tem um grupo, eu converso com várias pessoas, e algumas dizem, eu não aceito. Aí vou conversar, vou mostrar tudo. Não, mas eu não aceito. Então, assim, é mais um problema, né? Porque você vai se martirizar, por quê? E é bem mais fácil começar a entender que não é questão de escolha, não é questão de eu aceitar. Independente que eu aceite ou não, eu vou sentir dor. E se eu não aceitar, vai ser mais difícil. Né? Então você tem consciência, não, eu estou assim, né? Eu vou ter que conviver, mas isso não vai mudar a minha vida e vai me colocar alguns limites. Mas eu vou lutar para que isso não me vença, para que não seja mais forte que a minha fé, não seja mais forte que o meu louvor, a minha busca a Deus, que quando você busca a Deus é uma forma diferente, né? Como diz, eu já ouvi uma frase de Augusto Cury, Jesus é o maior psicólogo do mundo. Então, quando você tira um tempo para deixar suas queixas, para deixar suas dores em conversa com Deus, muda totalmente o quadro da vida de um fibromialgico. Sim, com certeza. Assim, a negação é uma das fases, né? É uma das fases, assim, do luto, né? Assim, digamos assim, de uma notícia ruim, né? Então, assim, você recebe um diagnóstico, né? A primeira coisa que você tem ali diante daquilo é a negação, né? Eu não acredito, né? Não é possível, né? Então, assim, é uma das fases. Tem gente que passa por essa fase mais rápido, tem outras pessoas que não, né? Que demoram mais. Então, a aceitação, né? A aceitação da condição, ela passa também pela negação. Então, assim, é uma fase, né? O importante é que, assim, haja, sim, a conversa, como, por exemplo, como você está dizendo, né, a orientação, né, dentro daquilo, né, para que a pessoa vá absorvendo, né, vá entendendo e passe dessa fase da negação, né, que é muito ruim, né? Muito. Você tem uma condição ali, não achar que não é o que está acontecendo, não é comigo. Às vezes tem gente, por que é comigo? Querer lutar. Aí a raiva, né? E depois vem a raiva, né? A raiva, a revolta. A revolta, né? E é tão importante quando você aprende a depender e a confiar tanto na medicina, né? Como em Deus. Eu acho que são duas coisas que sempre andam junto, né? Uma coisa que a gente até estava comentando, enquanto você chegava, era falando sobre como Deus usa os médicos, né? E como deve ser prazeroso, André, para vocês, saber que vocês são instrumento de Deus. Saber que as mãos de vocês são ungidas por um Deus todo-poderoso. Isso é tremendo, sabe? Porque
você for lá para a Bíblia, Lucas era médico, né? E então, assim, você vê a medicina, eu comparo a medicina andar junto com Deus, porque foi um meio que Deus deixou, né, para que a gente chegasse até uma cura, até uma busca. É impossível chegar numa cura sem uma busca de um médico, de um tratamento. Eu digo isso porque eu já passei por experiência, né, onde eu já recebi diagnóstico, onde eu já passei por várias situações difíceis e que o médico diz assim, eu não tenho mais o que fazer, tá entendendo? E eu chegar e dizer, olha, essa não é a última palavra, é a última palavra desse médico. Então nós vamos perguntar para Deus, qual é a resposta dele, quem o Senhor quer usar? E de repente, André, toda a história foi mudada, né? Eu quase perdi meu filho, né? Ouvi essas palavras de um médico e de repente Deus usou um médico assim poderosamente que nos levou a um aluno, ele abriu portas, chegando lá ele disse, olhem, vai depender de vocês, mas eu posso indicar um médico que foi meu aluno, eu posso indicar um colega de UTI que trabalha comigo. Então a gente seguiu essas instruções médicas e ele se reunia para estudar o caso do meu filho, para conversar. Eles saíam para jantar, né, e mandavam mensagem para a gente. Hoje a gente saiu para jantar e discutimos a saúde do seu filho, como é que a gente vai fazer, como é que a gente vai agir. Então eu vejo, não tem como você ver a medicina como instrumento de Deus. Não existe outra forma de você ver. Saber que Deus usou aquela pessoa poderosamente para te abençoar. Eu vi o milagre acontecer na minha casa, mas eu posso dizer que Deus usou a medicina. Né? Foi através da medicina, Deus aprove ao Senhor usar a medicina. Né? E a nossa gratidão, assim, é tremenda. A Deus e pela medicina. Sim, né? Com certeza. Eu acho que Deus age de todas as formas, né, na vida da gente. Né? É verdade. Então, nesses momentos assim mais marcantes, né, você acaba lembrando porque ficou marcado ali, né? Mas eu acho que todo dia ele age de uma forma diferente na nossa vida, Com né? certeza. E pelas mãos de muita gente, né? Assim, do médico a gente lembra porque normalmente a gente procura um médico quando tá doente, né? Então, verdade. Normalmente é num momento que você tá precisando, né? No momento que você tá mais frágil, né? No momento que você tá desesperado. E aí acaba ali marcando e aquilo acaba ficando gravado ali na sua memória, né? E eu acho que ele acaba agindo sim, através das mãos de muita gente, né? Então, Com certeza. não de todo mundo, na realidade, ali, eu acho que tem um pouquinho do poder dele, né? Então, assim, quando você pensa que você tá tratando de uma pessoa que você tá colocando a sua vida, assim, nas mãos de uma pessoa, né? Não, eu vou colocar minha vida na mão daquele médico, vou confiar minha vida. É uma responsabilidade muito grande, né? Assim, que você tá levando isso. Então se você for pensar nisso, né? É uma coisa que é muito louco, assim, pô, eu vou me entregar ali meu corpo, vou confiar a uma pessoa para abrir a minha barriga, né, e operar e tal, né, é uma coisa, é uma confiança muito grande, e que você tem que abrir mão ali para aquela pessoa, né, então ali já tem um estreitamento na relação muito importante, né, do médico e do paciente, né, mas o fato de confiar só ajuda mais com que Deus consiga obrar aquele milagre, né? Aquele poder dele agindo ali na hora, né? Então, no cuidado. Então, acho que o cuidado é você se colocar no lugar do outro sempre é importante, né? Porque eu acho que para você cuidar de alguém, para você tratar de alguém, você tem que ter essa compaixão, né? Você tem que ter essa empatia e essa compaixão. Né? Se colocar no lugar da pessoa é importante na hora de tratar, né? Então, se você não tiver Deus assim com você, eu digo isso porque já houve fases da minha vida assim que eu
em que eu me afastei muito de Deus. Então, assim, era muito diferente, assim, o jeito de eu lidar com as pessoas, com os problemas, entendeu? E quando você se aproxima de Deus, você acho que as coisas fluem mais fácil, né? Os resultados vêm Sim, mais fácil, né? Os bons resultados, né? é verdade. Então fica mais fácil de lidar com certas situações, né? Então é, é importante que você tenha essa sintonia, né? Essa sintonia. Nessas horas aí é que você vê como é importante, né? É verdade. Você ter um Deus, um Deus que lhe apoia e vive com você, né? É verdade. Nessas horas é que nós reconhecemos a nossa pequenez, né? Quanto que somos pequenos diante da grandeza do Senhor, e é nessa hora que ele ocupa o lugar dele, de grandeza, de poder, de ser soberano, né? E, assim, eu estava até comentando com o Josi, antes de você chegar, que é impossível dizer que amamos a Deus se não conseguimos amar o nosso próximo. Às vezes, por um motivo de alguma coisa, de outra, a gente deixa de demonstrar esse amor, né? E, na verdade, não amamos, né? Porque se nós não conseguimos amar pessoas que são imagem e semelhança de Deus, imaginem como vamos conseguir amar o Senhor, né? Que é todo poderoso sobre nós. Verdade. André, a conversa acabou tomando outro rumo, né? Mas ainda dentro da fibromialgia, porque na verdade é essa busca, né? O fibromialgia tem que buscar, né? E eu queria pedir assim, para você, se quiser fazer assim, mais algum acréscimo, para quem quiser passar com o doutor André, fazer uma consulta, como encontrar o doutor André, o que fazer, fique à vontade. Certo. Eu voltei agora recentemente para a região, né? Eu estava morando... Eu fiquei mais de 12 anos fora, né? E aí, tô voltando agora. Tem 3 meses aí que eu retornei. Tô residindo na cidade de Crato. Mas agora eu vou vir semanalmente aqui atender aqui em Vaze Alegre, Coisa né? boa. E vou atender no Hospital São Raimundo, né? E tô atendendo também na Clinivida. Então, tô atendendo nesses 2 lugares aqui. Tô atendendo também no Crato e no Juazeiro. Então, para quem quiser me procurar, tem meu Instagram também, Dr. André Luiz Menezes, é fácil de encontrar. Só falar comigo que eu respondo também na hora. Coisa boa, responde mesmo, viu? Ele responde. Quando tem um tempinho, eu respondo. Assim, o tempo do cirurgião às vezes é complicado aqui, né? A gente tava esperando aqui, a gente marcou aqui para começar... Para começar 3 da às tarde. 3, antes não, era ontem, foi hoje, aí depois, né, foi para 4, depois foi para 5, mas assim, a urgência, quando a gente tá assim, a urgência acontece e tem que atender, né, então assim, é complicado, às vezes o tempo do cirurgião, mas a gente acaba respondendo quando tem um tempinho ali, fala e conversa, se precisar, estou à disposição aí para conversar, para consulta, para... Coisa boa, que coisa maravilhosa. Tô na cidade né? aqui de novo. Aqui, graças a Deus. Semanalmente aqui. Isso é muito bom, nós ficamos muito felizes. Pois é. Dizer também, Sim, desculpa interromper, né? Dizer também, explicar também assim, porque às vezes a pessoa, não, o que é que ele trata, né? Sim, a gente começou sobre tanta coisa, né? Eu sou cirurgião do aparelho digestivo, então assim, eu trato doenças cirúrgicas, né, relacionadas ao aparelho digestivo. Então, desde doenças benignas a doenças malignas, a gente acaba tratando. Então, problema de vesícula, pedra na vesícula, hérnia, né, doença do refluxo, que a gente conversou aqui também, né, neoplasias também, né, que é câncer de intestino, de estômago, enfim, também a gente acaba tratando também, operando também de diversas formas, com a cirurgia minimamente invasiva, né, videolaparoscópica, que tem várias vantagens, inúmeras vantagens, sim. Eu até cheguei a falar também, né, menos dor no pós-operatório, né, e aí são modalidades, assim, de tratamento que a gente consegue entregar pro paciente, né. Então,
quem tiver algum problema, alguma coisa do tipo e queira uma opinião, queira ver o que é que pode ser feito, né? Eu estou à disposição aí para... Graças a Deus. Você está atendendo na Clinivida, que é um dos nossos patrocinadores, né? Olha aí, coisa boa. Pois é bom demais. Clinivida, assim... Pode falar então, né? Eu falei sem nem saber. Né? É um dos nossos patrocinadores. Aqui a Clínica Alegra também, né? Uma das patrocinadoras, abriu assim as portas pra gente, coisa né? Boa. E veio a Clinivida, doutor Cacá se estendeu a mão, disse, olha, conte comigo, eu estou à disposição. Então, gente finíssima, Cacá. Demais, gente boa, agora em janeiro vai estar aqui com a gente. Olha aí. Né? E é muito bom, a gente fica muito feliz, assim, por esse apoio de vocês. Ele foi um dos incentivadores para eu voltar. Ele é uma pessoa maravilhosa, viu? O doutor Cacá é assim, gente tem abraçado os fibromialgicos, sabe? Tem sido o doutor Aloysio lá no Crato, também aqui em Vargem Alegre. Eles têm sido pai dos fibromialgicos, né? E também nós temos vários patrocinadores, nós temos a farmácia Aparecida, que tem seu Pedro, tem assim nos abençoado muito, enfim, Cássia da Perequetê, nós temos aqui também a Ana, coisas da Ana Melícia, e nós temos várias clínicas assim que têm abertos própria, o vereador Frutuoso, o vereador Júnior do Conselho, fotógrafo Júnior Silva. Então, assim, são pessoas que têm aberto, assim, as portas para a gente, têm dito, olha, conte com a gente, né? E por isso nós estamos aqui, graças a todos os nossos patrocinadores que têm, assim, nos abençoado, né? André, e nós queremos aqui agradecer a sua participação. Quero dizer para você que as portas do Fibromialgia em Foco estão abertas para você. Sempre que tiver algo novo, quiser participar, olhe, é só dizer, tô vindo, tal dia, viu? Assim, você é uma pessoa muito querida, né? Eu tenho um carinho enorme por você. E fique à vontade para fazer seus agradecimentos. Eu é que agradeço aqui a oportunidade, certo? Foi um prazer aqui estar conversando com vocês, né? Conversando de um tema tão importante, né? E que traz... E tentar trazer um pouco de elucidação, de luz aí para esse tema, né? É importante que a gente consiga entender um pouco mais sobre a doença, né? Ter programas como esse aqui é importante justamente para isso, né? Para educar, né? E para orientar todo mundo, né? Então, quem tem a doença, mas quem não tem também, né? Então, é importante conhecer e saber, né? O que é e como é, né? Sim, muito importante. Parabenizar aí a iniciativa de vocês, né? Em relação a esse programa, a esse podcast, né? Que vocês estão fazendo. E que tenha mais episódios, né, pra gente assistir também, né, e tirar as dúvidas, né, também, que a gente às vezes tem dúvida, né. É muito importante. E é isso. Eu agradeço demais aí a oportunidade e estou à disposição aí para o que precisar. Muito obrigada. Os fibromialgicos ficam assim, tá muito felizes, né. Josi, meu amor, eu quero agradecer demais, viu, a sua participação, assim, a participação da associação, né? É muito importante a associação, ela abriu assim as portas para o fibromialgico, né? Formamos um grupo no WhatsApp onde a gente pode conversar, onde a gente pode trocar experiência. Isso é muito bom. Então, sempre, todos os podcasts, a gente tem assim a participação de um dos membros da associação, né? Legal. Isso é muito importante para nós. E eu quero, assim, deixar o meu agradecimento a todos vocês de casa. Muito obrigada. Sabe, até o próximo, agora em 2026, se Deus quiser. Ah, não, ainda tem dia 23 com o Luiz do Conselho. Então será nosso convidado, o vereador Luiz do Conselho, que foi quem, né, levantou a nossa bandeira, foi quem nos ajudou muito. Então, nosso próximo entrevistado será Luiz do Conselho, que vai falar como a fibromialgia chegou até ele, como ele foi mais informado sobre a fibromialgia, o que ele pôde fazer por a gente. Vai ser muito importante também, né? E só gratidão, sabe, André? Muita gratidão a você, que Deus te abençoe poderosamente, viu? Amém. Valeu.